Então, 3 hábitos que eu dou para vocês. Primeiro, Ícaro, essa história de falar que o alongamento, ele é fundamental logo antes de se exercitar, é verdade? Não. Logo depois, também não, tá? Hoje em dia já se sabe que uma das coisas que mais funciona para a maioria das pessoas é você, por exemplo, vai fazer peitoral. Então você pega, bota metade da carga que você pega, bem facinho, e você aquece a musculatura, ó, fazendo com metade da sua carga. Umas 10, 15 repetições. Pronto, você bombeou um pouco mais de sangue para aqueles locais. Você preparou para depois pegar carga, tá? Mas, Ícaro, o meu instrutor, muitas vezes ele recomenda que eu faça alongamento antes do exercício. E eu me sinto bem. Se você se sente bem, faça, tá? E na década de 80, na década de 90, começo dos anos 2000, tinha muito isso, de que era fundamental o alongamento antes da atividade física. Não é fundamental o alongamento, mas é fundamental você preparar a musculatura para o exercício que vem. Então é legal você acrescentar uma primeira série, se você tem que fazer 3, uma primeira série, tá? Que te permita você fazer um pump. O que é o pump? É você fazer um bombeamento de sangue um pouco melhor para aquelas áreas nas quais você vai botar carga e extremidade de movimento quando você for fazer. Ícaro, por que não é legal você alongar depois do exercício físico? Vamos lá. Para a maioria das pessoas, não é necessário que você contraiu no exercício físico, e são as lesões, microlesões musculares, que são importantes para você poder remodelar os músculos, fortalecê-los e ganhar massa muscular. Não sei se você sabe, o exercício físico ele é importante para causar microlesões nas fibras musculares. E é o reparo dessas microlesões e o organismo colocando mais água nessas fibras que vai fazendo você ter músculos melhores, maiores e mais fortes, reparados. Quando você alonga depois do exercício, por exemplo, eu já contraí bastante o tríceps, tá? Aqui. E eu vou alongar o tríceps depois do exercício. Você pode estirar mais ainda as fibras que já foram trabalhadas no exercício. Pode não ser bom para algumas pessoas. Agora, para uma minoria de pessoas que ficam muito contraídas no exercício físico, pode ser legal você alongar para você sair dali, de repente você vai trabalhar e tudo, mais relaxado. Agora, o alongamento no mesmo dia do exercício, em outro horário, é muito bem-vindo. Por quê? Depois de algumas horas de musculatura contraída, é interessante você relaxar a musculatura para ela se recuperar melhor, entenderam? Algumas horas depois, tá? Então, esse é o primeiro ensinamento. O alongamento não é fundamental logo antes ou logo depois da atividade física. Agora, você fazer o exercício com uma carga um pouco menor, o primeiro exercício daquela musculatura, sabe? Uma carga metade, umas 10, 15 repetições, pode ser uma boa para você preparar a musculatura para botar tensão nela. Segundo, não logo depois de acordar. Por quê? A musculatura não está preparada, os discos intervertebrais entre as vértebras estão com muito líquido, o sangue está acumulado onde não deveria, porque você estava dormindo, deitado, metabolismo baixo. Então você aumenta o risco de lesões se você se alongar logo depois que você acordar. O ideal é ali, já caminhou um pouquinho, uma meia hora e tudo, você vai lá e faz o seu alongamento, tá? Aí é melhor. Terceiro, você alongar antes de dormir, logo antes de dormir. Fazer uma minissérie de alongamento ali, alguns minutos. Pelo menos a musculatura principal, pescoço, lombar e costas, tá? Parte de peitoral, de braços, pernas. É rapidinho. Você vai dormir muito melhor, tá bom? Então, se você seguir essas 3 regras básicas, tá? Se você já tiver entendido que a gente passa o dia inteiro contraindo músculos, então nada mais lógico do que a gente entender que a gente precisa relaxá-los também, tá bom? Então, alongue-se ao longo do dia, se você tiver mais tempo, alongue-se mais vezes ao longo do dia, tá? Não fique
em cada posição de alongamento menos de 10 segundos. Senão, ó, contrair, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Eu estou forçando, como o cérebro percebe, ixi, alongou, ele contrai. Agora, se você fica na posição mais de 10 segundos, aí, sem fazer força, só com a outra musculatura, por exemplo, eu estou fazendo aqui com a mão direita, mas estou alongando o tríceps esquerdo, tá? Depois de 10, 15 segundos, aqui começa a alongar mesmo. Então, nunca faça menos de 10 segundos, tá? Foque nos grupamentos musculares maiores, tá? Peitoral, pescoço, lombar, coxa, parte de trás das pernas. Os menores você vai fazer se você tiver objetivos específicos e tempo para isso. E a respiração profunda é fundamental durante os alongamentos para aproveitar direito, tá? E os alongamentos, eles têm benefícios para o corpo, para a mente, para o espírito e até para as relações sociais. E se não fossem bons, você não teria práticas milenares que usam alongamento como suas bases, como yoga, pilates, calistenia, lian kun, tai chi chuan, automassagem e companhia. Ah, Ícaro, mas eu tenho que ir até que limite? Quando você sentir que está começando a doer, de leve, você volta um pouquinho e deixa naquela posição, tá? E você já sabe que aquele é o seu ponto, até você notar que está fácil demais alongar. Eu, por exemplo, com as pernas esticadas, eu consigo tocar com as palmas das mãos o chão. Mas isso é o quê? Anos fazendo exercício, eu fiz luta há muito tempo e tudo, e isso me permite alongar mais. Tem gente que não consegue tocar, mal consegue tocar o joelho. Então, você vai ganhando amplitude, flexibilidade, alongamento à medida que você faz o alongamento. Quanto mais você fizer, melhor você vai conseguir alongar, mais facilmente e numa maior amplitude. Igual a meditação. Você começa não conseguindo fazer muito tempo de meditação efetiva, é mais brigando com você mesmo. Mas com o tempo você vai conseguindo atingir mais tempo. Entenderam?